Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso trabalho de políticas educacionais, e organização da educação nacional, trazendo para vocês hoje um pouquinho, do conhecimento aí baseado no texto que eu deixei para vocês da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nós já falamos diversas vezes que a LDB ela é um instrumento que todo professor deve ter, que deve acompanhar o trabalho do professor. Por quê? Porque a LDB é a regra básica da educação escolar. É o que rege, é o que disciplina a educação escolar. Então, todos os professores, eles devem ter conhecimento da LDB. Então, nós vamos apresentar hoje, os sentidos da palavra diretrizes, o sentido da palavra bases, para a gente entender isso aí. Porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que diretrizes, que bases são essas em que foram assentada a lei escolar brasileira? Então, vamos começar pelas informações gerais sobre esse documento. Na verdade, a LDB é um documento, o documento mais importante da educação brasileira. É a Lei da Educação Brasileira, portanto, ela só fica abaixo da Constituição. Nós vimos no vídeo anterior sobre a educação na Constituição de 88. Você vê que a LDB ela é uma lei que ela tem o número 9.394 e ela é do dia 20 de dezembro de 1996. Então eu quero chamar a atenção de vocês, porque a Constituição é de 88. Então 96 são 8 anos depois da Constituição é que se conseguiu aprovar uma legislação brasileira, uma lei de educação forte e que contemplasse vários setores da sociedade. Então, é uma lei importante, mas é uma lei assim que, durante esse tempo todo aqui de vigência, ela já sofreu bastante mudanças, Então, a gente precisa ter claro o que está acontecendo. Vocês devem lembrar que eu falei uma coisa nas aulas, quando nós estávamos ainda nas aulas presenciais, eu falei que não adianta um governante achar que vai mudar a educação de uma hora para outra. A primeira coisa que ele tem que mudar é a legislação. Se ele não conseguir mudar a legislação, ele não consegue modificar nada em educação. Então, por isso que a lei ela é importante. E daí também ser importante o papel dos legisladores, que são os deputados e os senadores. Eles têm um papel importante nisso. Por quê? Porque são eles que vão aprovar emendas, artigos que podem ser modificados ao longo da história. Por exemplo, lá no começo, em dezembro de 96, a lei trazia que era obrigatório o aluno ingressar na escola a partir dos 6 anos. Então já foi feitas outras emendas e hoje a criança é obrigada a estar matriculada a partir dos 4 anos, a obrigatoriedade da educação. Então já foi uma mudança que houve, ou seja, qualquer mudança que for acontecer tem que passar pelos legisladores para que eles possam modificar. Não é um gestor querer fazer do jeito que ele quer.
ele tem que estar abaixo da legislação. Essa lei, ela ficou conhecida como Lei Daci Ribeiro. Por quê? Porque o Daci era senador e ele havia, junto com Marco Maciel e Maurício Corrêa, eles haviam preparado um texto, né? Havia outros textos, mas o outro texto foi rejeitado. E o texto que foi aprovado foi o texto subscrito pelo Daci Ribeiro, pelo Marco Maciel e pelo Maurício Corrêa. É claro que eles estavam a serviço do governo. Aí é que eu falo que se um governo quer modificar alguma coisa, tem que começar pela legislação. E o governo, na época, foi muito hábil em conseguir a aprovação da lei que ele propunha, que o governo propunha. É claro que houve muitas emendas, muitas coisas que foram colocadas, né, que realmente ajudaram a melhorar o texto. Esse texto ele é de 96, então se nós considerarmos o ano de 2009, em dezembro ele estará completando 22 anos, 23 anos. Em dezembro completará 23 anos. Então há mais de 20 anos que essa lei foi aprovada. Ela foi promulgada pelo então presidente da República, foi o Fernando Henrique Cardoso. Foi ele que promulgou essa lei. E ela, lá no início, ela era composta por 9 títulos que continuam. Se você pegar a LDB do Planalto, você vai ver que ela continua com os 9 títulos. E originalmente eram 91 artigos. Hoje são 92. Já houve muita mudança. Se você pegar, eu sugiro que vocês olhem a LDB do Planalto, porque lá já tem assim o que foi alterado e qual a lei que alterou a LDB. Ela já sofreu diversas emendas. Eu gosto de dizer que a LDB virou uma espécie de coxa de retalhos, porque ela já foi totalmente ou quase totalmente modificada nos princípios, em várias situações. Houve uma modificação e é importante que haja realmente algumas modificações, porque a sociedade ela anda, ela não fica parada no tempo. Então aparecem coisas novas. E aí essas coisas novas, elas vão motivar novos artigos, novas visões, novas ideias e, portanto, devem ser alteradas para poder ter validade. Diretrizes e bases. Nós vamos falar sobre isso. As diretrizes, o que são diretrizes? As diretrizes elas correspondem às modalidades da organização da educação. Então, elas estão relacionadas com a organização da educação, aos ordenamentos de oferta, né? Aos sistemas de conferência de resultados e procedimentos para a articulação de interestrutura e de infraestrutura, ou seja, aquilo que acontece dentro da escola e aquilo que pode ser uma macroestrutura escolar, como construção de escolas, de transporte, essas coisas todas. Então, as diretrizes elas estão relacionadas a isso, às modalidades de organização, aos ordenamentos e aos sistemas de conferência. As bases, vejam que a lei é lei de diretrizes e bases. As bases elas são as vigas de sustentação em que o sistema educacional é fundamentado. Quer dizer, as bases é a filosofia, né? São os princípios.
Esses princípios, que são os princípios dos valores, né, eles estão bem no início da legislação, da lei. Então lá já se colocam os princípios, quais os princípios que vão dar sustentação à educação no nosso país. Existem vários princípios: princípio da igualdade, princípio da pluralidade, o princípio da liberdade de ensinar, liberdade de aprender, etc. Então, são esses princípios que correspondem às bases, são eles que dão sustentação à educação. E também existem os contornos de direitos, né? Aquilo que é de direito, né? Por exemplo, a educação é um dever do Estado e da família, né? Então está relacionado a direitos, né? E qual é o direito das pessoas? É direito à educação, é um direito universal. Todos têm direito à educação. E isso é dado por quem? Pela base. São as bases que vão sustentar isso, né? Evocar esse direito universal. Isso é uma base de sustentação da educação. É importante a gente saber isso, né? Lá no começo, por exemplo, a educação obrigatória ela ia até o ensino fundamental. Hoje é obrigatório ir até o ensino médio, ou seja, a educação está universalizada até o ensino médio. Então é preciso avançar mais, né? Então, provavelmente, lá mais na frente, tem que se universalizar também como um direito fundamental a todos, o direito de ter um curso superior, ou seja, de que a universidade seja universal para todos. E quais são as funções? A LDB ela tem algumas funções fundamentais. Que funções são essas? Funções é a mesma coisa de finalidades. Então ela tem a função de regulamentar, ela tem a função de disciplinar e ela tem a função de estabelecer os sistemas, as estruturas, os recursos para o desenvolvimento da educação de acordo com as necessidades do país. Então é a LDB que estabelece isso aí, né? Principalmente os sistemas, por exemplo, criados sistemas de ensino, federal, estadual, municipal. Hoje deveriam todos os municípios ter seus próprios sistemas, porque já faz mais de 20 anos que a LDB estabeleceu a criação dos sistemas de ensino. As prefeituras devem criar seus próprios sistemas para gerir a sua educação. O que a LDB traz? Quais são essas disposições? Ela vai tratar de que assuntos? É importante a gente ver. Na LDB, nós encontramos diversas disposições. Então, essas disposições são sobre a organização escolar, né, que vai dizer como é que as escolas devem se organizar, né? Então, existem as escolas públicas, as escolas privadas, as escolas filantrópicas, etc. Então, ela fala da organização das escolas. Ela também propõe as responsabilidades da União, do governo federal, do governo do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. Então, lá na LDB, trata disso. O que é da competência do governo federal? O que é da competência dos estados? O que é da competência dos municípios? Está tudo lá registrado. As responsabilidades também são tratadas lá das escolas. As responsabilidades das escolas, as responsabilidades dos pais e as responsabilidades dos docentes, dos educadores, dos professores. Está tudo registrado na Lei de Diretrizes e Bases. Então, ela traz
esse escopo, essa organização, para que a gente entenda como que pode funcionar a educação no nosso país. Ela também trata dos níveis e modalidades de ensino. Também vai trazer os requisitos para a formação e a valorização do magistério. Essa parte ela está mais relacionada com o que se pode fazer para que os professores possam ter mais formação, e aí foram implementados diversos projetos. Um desses projetos ainda hoje vigente, que é o PAFOR, que é um projeto de formação de professores. E a valorização do magistério, que passa pelos planos de carreira dos profissionais do magistério brasileiro. Isso também foi consolidado pela LDB. E ela trata da parte mais importante, né, que é quem vai financiar, né, como que se vai financiar a educação. Lá no início, foi criado o Fundef, que era um fundo de desenvolvimento do ensino fundamental, que era o obrigatório. Quando passou a ser o obrigatório também até a educação, o ensino médio, toda a educação básica passou a ser obrigatória. Então foi criado o Fundeb. No Fundef, a educação infantil não entrava, nem a educação de jovens e adultos. Com a criação do Fundeb, houve uma abrangência de todos esses níveis e modalidades de ensino. Então, esse financiamento ele é feito pelo Fundeb, que hoje, por exemplo, vai haver uma modificação, porque o Fundeb vinha sendo renovado a cada 10 anos, e agora já foi aprovado em primeira lá na Câmara, né, que ele passa a ser permanente, né? Ele vai ser um instrumento de Estado, vai estar na Constituição. Então, ninguém vai mexer mais, ninguém vai poder mais mexer, vai continuar aí por muito tempo o Fundeb para financiar a educação. Ou seja, para finalizar aqui a nossa aula, a lei, a LDB, ela trata das questões administrativas e organizacionais, mas tudo isso tem implicações nas questões pedagógicas. Então, tudo que a LDB propõe tem como objetivo as questões pedagógicas, chegar ao aluno, dar formação. Infelizmente, a educação brasileira ela não segue assim ao pé da letra o que prega a LDB, porque se assim todas as escolas caminhassem com a LDB na mão, a educação seria bem diferente. Então eu espero que vocês tenham entendido essas questões que eu trouxe para vocês hoje. Então um abraço a todos e até o próximo vídeo.